ocasionado por esta cirrose, que o fluxo de sangue não consegue chegar. E a baixa quantidade de proteína que essa pessoa tem, acumula nas pernas. Então, uma das primeiras manifestações da cirrose é o pé inchado. Por isso que a pessoa diz, fulano bebe muito, ele é um pé inchado. Isso já é um sintoma de que ele tem um fígado agredido pelo álcool e é um sintoma de cirrose. Então, tem que ter muito cuidado. Aquelas pessoas que têm pé inchado, pernas inchadas, e que tem aquela barriguinha grande, já é uma manifestação crônica, não é nem aguda, hein? É crônica do álcool. Ok, e aí em casa, você está participando dessa conversa aqui do Câmera 13, como é que está o seu fígado, o fígado da sua família? Às vezes a gente não dá muita importância, né, para o nosso fígado, e aí os problemas vão aparecendo. Já já a gente fala sobre as doenças hepáticas também, que acabam acometendo o nosso fígado, mas antes, vamos falar aí com os nossos queridos amigos pelas ruas de Manaus, tirando dúvidas hoje, aqui nessa terça-feira do nosso Alô Doutor. Bom dia, meu nome é Marcela. Doutor, a cirrose somente do álcool ou existem outros fatores? Boa pergunta, Marcela. Não, existem vários outros fatores. O mais comum é o álcool, mas aqui na nossa região, Conceição, nós temos muita hepatite B e hepatite C. Que é causado por um vírus, é isso? Que é causado por um vírus. A hepatite B, ele transmite através, principalmente, das relações sexuais, e ele é um vírus que ele pode ser prevenido. Então, se você tomar a vacina da hepatite B, a gente hoje recomenda uma lei estadual, que a gente já dá nas crianças, ao nascer, a vacinação da hepatite B, isso já diminui muito. E a hepatite C, ela é transmitida através dos contatos sanguíneos, muito semelhantes ao que nós temos com o HIV. Doutor Sidney, me corrija, uma pergunta que eu quero lhe fazer, se eu estiver errada. Então, não é o problema do fígado que causa a hepatite, mas sim um vírus que atinge o organismo, que causa hepatite, que vai prejudicar o fígado. É isso? Então vamos colocar os fígados. Hepatite é qualquer inflamação do fígado. E essa hepatite, ela pode ser pelo álcool, hepatite alcoólica, ela pode ser causada pelo vírus, porque esse vírus ele tem uma característica de desenvolver no interior do fígado. Então, é uma hepatite causada pelo vírus. Pode ser hepatite causada pelo vírus da hepatite A, que é uma hepatite aguda, e vamos dizer assim, na grande maioria das vezes benigna. Nós temos o vírus da hepatite B, que é um vírus que já tem um potencial maior de cronificar, e ele fica lá dentro do fígado por vários anos, sem manifestar sintomas em algumas vezes. Nós temos o vírus da hepatite C, que ele tem um tempo de cronificação maior, mas em compensação ele é mais silencioso. Muitas das pessoas que tomaram sangue abaixo dos anos 80 foram contaminados com vírus e nem sabem. E ele está lá todo dia agredindo o fígado. Só que o fígado agride e regenera, agride e regenera. Até um dia que ele fica cirrótico, totalmente irregular como aquele. E temos outro aqui na região, infelizmente, que é o vírus da hepatite delta. Que o vírus, olha que coisa interessante, isso aqui é muito interessante. Você tem que ter hepatite B, e em cima da hepatite B, você tem hepatite D, que é a hepatite delta. Então, são dois vírus agindo simultaneamente no fígado. Esse cronifica mais rápido e, pasme, a cirrose causada pelo vírus é a que mais dá câncer de fígado. Então, 90% das pessoas que têm câncer de fígado, só tem câncer de fígado porque tem cirrose causada pelo vírus. Agora, a gente já vai mostrar uma imagem aí de uma barriga totalmente estendida, não é, doutor Essa Sidney? barriga é água. Essa barriga é água? É água, é líquido acítico, porque como ele fica... o fígado absorve aí, toda na aquela... telinha da exatamente. Band. Essa barriga é água. O que acontece? O fígado, ele absorve aquele fluxo de sangue. Se ele tiver cirrótico, aquele fluxo de sangue não vai chegar. E ele vai retornar e vai cair na barriga e vai formar essa barriga d'água, que o pessoal conhece como barriga d'água ou ascite, vai formar inchaço na perna, e isso é extremamente grave, já é uma fase mais avançada da doença. Ok, a gente vai dar só uma paradinha agora, doutor Sidney. Então, já a gente volta para ir concluir nosso bate-papo com o doutor Sidney Chalub nessa terça-feira no nosso Alô Doutor. Olha, vamos agora para mais uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. Muita gente perguntando, querendo aí colocar o fígado em primeiro lugar. Doutor, o que o senhor pode explicar? O que é icterícia e o que causa essa doença? É o Jaime Filho, lá do Japim, né, Jaime?
Olha, Jaime, uma pergunta muito interessante. Icterícia é aquela olho amarelo que as pessoas apresentam quando tem algum problema na bile. Então, a bile ela é produzida no fígado e depois ela é eliminada para o intestino. Então, uma pessoa como essa aqui, uma pessoa normal, esse branquinho do olho é importante você olhar, isso é branco. Quando ela tem icterícia, ela começa a ficar amarela, a pele é amarela, a mão amarela, a urina começa a ficar escura, igual como se fosse um guaraná, daqui na nossa região, e ela é causada por várias coisas. Uma das manifestações da doença crônica do fígado é a icterícia. Uma das manifestações aguda da hepatite é a icterícia, mas existem várias outras doenças que podem causar, como a malária, a febre tifoide, e uma coisa muito comum, que é a pedra na vesícula, quando ela sai do interior da vesícula, ela obstrui esse canalzinho que sai, que a bile ela é feita no fígado e jogada no intestino. Então, ela pode obstruir isso aí e causar a icterícia. Então, icterícia nada mais é do que qualquer coisa que obstrua essa bile de sair do fígado e chegar no intestino. E pode ser causado por muitas situações, até uma infecção grave pode causar esta icterícia. Então, geralmente ela é a manifestação de uma doença mais grave, que tem que ser tratada adequadamente, e aí, pelo amor de Deus, não tem que ficar tomando chazinho, não tem que ficar tomando remédio caseiro, porque já é uma manifestação de uma doença crônica. Na verdade, a icterícia ela é um sintoma que pode ser causado desde um câncer até uma infecção comum, pedra na vesícula. Então, icterícia significa procurar um médico imediatamente para que seja feito exames, fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento adequado. Ok, a gente já sabe que o álcool é um dos vilões que acabam comprometendo o nosso fígado. E já já a gente vai saber com o Dr. Sidney quais são os alimentos que podem colaborar aí com o nosso fígado para que ele fique sempre saudável. Mas agora, vamos às ruas tirar mais uma dúvida aí, vamos lá. Doutor, bom dia. Meu nome é Ana Dábio. O chá pode ajudar na recuperação de alguma doença no fígado? Não. A resposta é não. O chá, como qualquer líquido, às vezes a gente até restringe, porque uma pessoa que tem cirrose já numa fase crônica, a gente até diminui a quantidade de líquido. Se você ficar tomando muito chá, você vai ter maior retenção de líquido. Então tem que ter muito cuidado com esse chazinho e lembrar que às vezes todo e qualquer chá, principalmente esses chás caseiros, eles passam tudo pelo fígado e às vezes ele pode causar uma agressão. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas que ditas naturais, que dizem assim, produtos naturais, mas às vezes ela pode agredir certamente. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que fazer uma dieta adequada, como a Conceição falou, que é comer bastante verdura, bastante fruta, evitar a quantidade de gordura. Uma coisa também que diz que a gente vai discutir, mito, o doce melhora? Não, o doce ajuda por causa do carboidrato, mas nós devemos diminuir o açúcar e aumentar o carboidrato, que aí no caso é o doce. Então, se você tiver que comer para ter uma quantidade de caloria adequada, nós preferimos dar uma alimentação mais rica em carboidrato, que é o doce, mas nada que uma boa verdura não resolva tudo isso. A questão, o senhor falou das verduras, e o suco detox, porque ele também faz uma faxina, não é? O couve com o gengibre, alguns sucos que nós já mostramos aqui também, o abacaxi, isso também pode colaborar, doutor Sidney? Olha, não tem nada comprovado em relação ao fígado, mas o que nós sabemos é que você está ingerindo fibra, e a fibra sempre é benéfica para o nosso organismo. Então, você, assim, se você quiser tomar, ao invés de tomar um chazinho, prefiro que você tome um suco deste, porque você está ingerindo carboidrato, você está ingerindo fibra, muito mais do que você ficar fazendo misturas hoje em relação ao seu fígado. Então, temos que ter muito cuidado com o fígado, porque infelizmente o fígado, ele só se manifesta numa fase que ele é muito agredido. Ele te dá muita chance mesmo. Se você bebe, você tem ingesta de bebida alcoólica, e você começa a sentir uma dor, você vai no médico, encontra gordura no fígado, se você parar, ele regride. Então, o grande problema do fígado é aquela bebida do dia a dia. Você pode beber ao final de semana. Eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um whiskyzinho, uma vodka final de semana.
Se você der um tempo para esse fígado recuperar, tudo bem, ótimo. Isso é melhor do que todo dia você tomar. Chega em casa, tem gente que tem que tomar uma dosinha de cachaça todo dia, como se tivesse o dedo batendo todo dia na ferida. Na mesma tecla, né? E aí é que vai ser o Sidney, problema. eu não sei, isso é mito ou é verdade, de que o café tem mais eficácia para o seu fígado do que o chá? Tem trabalhos mostrando, isso é bem interessante, que o café ele protege até contra câncer de fígado. Se você tomar 3 ou 4 xícaras de café, o café tem uma das substâncias nele que é hepatoprotetora, mas isto é ao longo do tempo. Mas são trabalhos iniciais, e já tem comprovado em alguns serviços, em alguns estudos científicos, que o cafezinho ele auxilia, não só causa mal, mas hoje tem trabalhos mostrando que ele previne câncer de fígado. Na hora do café, para a gente tomar um cafezinho? Então vamos às ruas de Manaus. Mais aí uma pergunta chegando. Doutor, bom dia. Eu queria saber quais são os problemas da pessoa que tem gordura no fígado. Então, essa gordura no fígado, se uma pessoa... A gordura, deixa eu explicar uma coisa. Com a idade, o fígado se torna gorduroso. Se você pegar um ultrassom de uma pessoa com 70 anos, é normal ela ter um certo grau de gordura. Você faz alguns exames de sangue e vê se essa gordura não está sofrendo alteração. Tudo bem, mas se você tem essa gordura e faz exame de sangue e você continua ingerindo a gordura, você vai fazer uma inflamação do fígado, você vai fazer uma hepatite gordurosa. Essa esteatohepatite, ela se continuar, assim como o álcool, ela vai evoluir para cirrose. Então, a gordura no fígado, se continuar excessivamente e você não fizer um tratamento, a consequência é cirrose, assim como o álcool. Doutor Sidney, em que momento a gente chegou a hora do transplante? Uma pessoa pode saber, não, eu preciso fazer um transplante. E isso é possível já em Manaus? O senhor responde porque tem alguém querendo conversar conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala? Francisco Neves. Pois não, Francisco, pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aí para o doutor Sidney. É que agora, nesse momento de chuva, né, que nós estamos no inverno, e nós estamos vivendo a questão da febre chikungunya, zika, malária, dengue, enfim, tanta coisa que ninguém sabe. Eu queria saber o seguinte, se esses medicamentos que a gente toma, ou se essas doenças como um todo, se elas afetam a questão do fígado, né? Já que a malária a gente sabe que quando você tem malária, você toma aquele remédio, além de ser muito forte, parece que o fígado fica um pouco... com danos, né? E eu queria saber se essas outras aí, se a chikungunya... Ok, Francisco. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, doutor Sidney. Olha, a maioria dessas doenças virais, ela interfere com o fígado. Dessas aí, a dengue é a que mais agride. A chikungunya e o zika vírus, ele não tem uma manifestação tão intensa em relação à lesão hepática. Mas, muito cuidado com uma coisa. Tem um medicamento que eu recomendo muito cuidado. E é um medicamento que nós temos no dia a dia, é o paracetamol. O famoso paracetamol. Existe hepatite medicamentosa por paracetamol, e na Inglaterra, por exemplo, é uma das maiores causas de tentativa de suicídios em jovens, paracetamol. Se você tomar 10 comprimidos ao mesmo tempo, você vai fazer uma hepatite tão intensa que essa hepatite pode ser fulminante, que aí às vezes esse fígado falha total, que a única chance é o transplante. E aí já vou responder a sua pergunta. Quando fazer transplante de fígado? Quando você tem uma função tão deteriorada que a pessoa começa a ter alteração, tipo até coma relacionado com a falência do fígado, ela começa a ter ascite, ela começa a ter uma série de insuficiência tão grande que ela tem menos de 2 anos de vida por conta da falência hepática. Então, o único jeito é você tirar este fígado e colocar um outro. Outra indicação do transplante também é o câncer de fígado na fase inicial, em paciente cirrótico, que nós não temos como operar, porque a cirrose... ela impede a cirurgia. E, infelizmente, 90% dos pacientes que têm câncer de fígado só tem câncer de fígado porque tem cirrose. E aí, o único tratamento é o transplante. Ok, a gente vai às ruas novamente para mais um questionamento. Bom dia, meu nome é Mike. Doutor, o fígado dói? Podemos dizer que uma dor abdominal pode ser fígado? Mike, geralmente a dor abdominal aguda não é o fígado. Principalmente aquela dor que dá do lado direito. Eu vou dar um exemplo muito comum. As mulheres que ingerem
muito alimentos gordurosos e amanhece com uma dor embaixo da costela direita, na grande maioria das vezes isso é problema de vesícula, ou se é aquela pessoa que come e tem aquela dor, queimação no meio da barriga e aquela sensação de mal-estar, boca amarga, isto não é fígado. Então, o fígado, ele só vai doer em algumas situações que ele cresce muito, como no caso da esteatose, que ele fica muito avançado, ou em alguma doença viral em que ele acomete muito rápido. Então, mas a grande maioria das doenças do fígado, elas são silenciosas. E isso é ruim porque a doença passa vários anos e não manifesta sintoma algum.